Então, pessoal, aí na apostila de vocês, né, e um período muito importante, né, que foi a década após 1990, onde houve um surto industrial muito grande aqui no território brasileiro, ok? Houve um aumento dos investimentos, tanto das grandes corporações internacionais como nacionais também, tá ok? Isso fez basicamente, né, a economia do Brasil crescer muito. Então, quais foram os fatores, né, que fizeram isso? Principalmente, né, a saturação do mercado dos países desenvolvidos. Né? Eles visavam conquistar novos mercados consumidores, até porque, né, já tinha no, vamos dizer, a população dos países desenvolvidos já tinha, no caso, esses produtos que eles já vendiam. Então é necessário novos mercados de consumidores para expandir cada vez mais a produção, tá ok? Aí houve também uma rápida obsolescência, né, das máquinas industriais, ou seja, né, era imposta, no caso, na terceira revolução industrial, a necessidade da constante investimento em tecnologia. O problema foi parcialmente solucionado com a transferência desses equipamentos obsoletos para países dependentes como o Brasil, onde se ganhava, né, uma sobrevida. Então, o que aconteceu basicamente, né, nesse período aqui? As indústrias, né, no caso dos países desenvolvidos, começavam a comprar produtos mais novos, mais modernos, que produziam mais, e via que, no caso, aquelas máquinas que já estavam meio que ultrapassadas, vende para o Brasil, vende para um país que ainda nem está industrializado muito bem, né? Que vende por um valor abaixo, tipo, barato, né? Mas, né, se livra dessa mercadoria aí, dessa máquina que daqui a um tempo vai dar problema, já está velha demais, então vende lá para algum outro país que tenha dependência de repente de uma máquina dessa, tá ok? Houve também, no caso, concorrência, né, entre as próprias transnacionais, ou seja, começou uma briga pelo preço, né, menor. Então estimulou uma corrida pelos novos mercados dos países pobres também, tá ok? E também aumento dos recursos naturais, onde aqui no Brasil existia, né, no caso, fontes de energias e matérias-primas, né, abundantes. Então isso basicamente também fez com que as indústrias, né, viessem para o nosso território, não só o nosso território, mas também outros países que tinham também abundância desses dois tipos, né, de recursos. Né, no caso, tanto de energia como também de matéria-prima, que é fundamental para qualquer industrialização. Tá ok? Aí se viu também a visão sobre o neoliberalismo aqui no Brasil. Esse neoliberalismo, basicamente, né, ele, no caso, né, os princípios dele, da qual, né, ele rege. Principalmente, não existe a intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Estado ele não pode injetar dinheiro para indústrias estatais, por ser, no caso, de repente, pode ser considerado uma concorrência desleal, né? Ou seja, o Estado tem a mínima participação, tá ok? E principalmente também a abertura da economia de multinacionais, né? Cada vez mais adentrar no território indústrias, né, de fora do país. E o fim do protecionismo econômico, ou seja, a proteção que existia em alguns produtos, né, no território seria posto fim, onde teria a concorrência da lei do mais barato, tá ok? A desburocratização também estatal e a defesa dos princípios econômicos capitalistas, né? A lei, né, da oferta, da procura, também tudo isso fez com que neoliberalismo adentrasse o país, né, as leis trabalhistas também aqui no nosso território, tá ok? Então o neoliberalismo ele pode ser observado, né, com dois principais fatores. Primeiro deles é a privatização de grandes empresas do Estado, né? Ou seja, empresas comandadas pelo Estado deveriam ser vendidas e com isso ocorreria, né, basicamente é, uma economia de mercado, onde cada, cada indústria, né, ditaria suas próprias regras e não teria intervenção do Estado. Tá ok? E também a queda das barreiras comerciais, né?
principalmente, né, por essa questão, né, principalmente também dos preços, onde principalmente os países desenvolvidos têm como colocar um preço bem abaixo, né, do mercado para justamente as empresas, né, vamos dizer, né, nacionais acabam fechando e aí eles podem, né, abocanhar uma grande fatia de determinado setor da economia, né, como por exemplo vamos falar de telefonia. Quando foi privatizado, né, a Telebrás aqui no Brasil, né, adentrou várias empresas de telefonia e com isso começou a ter essa concorrência entre uma empresa ou outra, né? E agora hoje em dia você tem vários tipos de operadoras de telefonia. Você pode escolher, né, com melhor preço, menor preço, a melhor qualidade, a menor a que atende melhor a sua região. Então tudo isso fez com que, né, ocorresse, né, essa questão, né, de